Tema 3. Revolução Francesa. Equipe: Cauane Apoliano, número 23, Lara Luana, número 25 e Yasmin Ferreira, número 44. Bom, eu vou falar sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa, em 1789. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados. Era o clero, nobreza e burguesia. No degrau mais alto estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. As características do Antigo Regime começavam pela política. A política do Antigo Regime se caracterizava pelo absolutismo. Este consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com o apoio da teoria do direito divino. Desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin, existia uma assembleia que reunia os 3 estados, mas só podia ser convocada quando o rei decidisse. A economia do antigo regime vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. Segundo as ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada no monopólio, na acumulação de metais e na regulação da economia pelo Estado. A sociedade do antigo regime se dividia em estamentos compreendidos entre clero, nobreza, burguesia e camponeses. O clero e a nobreza eram livres de impostos que recaíam sobre burgueses e camponeses. Por sua parte, o rei governava sob a teoria do direito divino, centralizando as decisões do executivo, legislativo e judiciário. Para isto, ele era apoiado pela Igreja Católica. Para ele, nada de bom aconteceu nesta época, e os iluministas a classificaram como Idade das Trevas, apoiando em uma nova visão a respeito de Deus, da razão, da natureza e da humanidade. O iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário. As crises do antigo regime. A partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou a ser questionada através das ideias iluministas. Após o fracasso das colheitas de trigo, nos anos de 1787 e 1788, e os gastos militares na Guerra de Independência dos Estados Unidos, o fracasso no campo não impediu o aumento da cobrança de impostos ao terceiro estado, que passa a exigir melhores condições sociais e a reforma do governo. Revolução Francesa e o fim do Antigo Regime. A Revolução Francesa provocou o fim do Antigo Regime na França e posteriormente na Europa. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder e rejeitava os últimos vestígios do anacrônico feudalismo. Por sua parte, o governo francês estava à beira da falência. O aumento da população elevou proporcionalmente o descontentamento com a falta de alimentos e o excesso de impostos. Vou falar um pouco sobre os 3 estados, mais especificamente só sobre o primeiro estado. Em 1789, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, ou clero, era constituído por aproximadamente 100 mil clérigos, que eram padres, bispos e entre outros. E eles eram isentos de pagar os impostos. Ainda era dividido em um alto clero, que era os de origem nobre, bispos, abades e cônicos, e o baixo clero, de origem plebeia, que era os sacerdotes pobres. Segundo estado. O segundo estado era formado pela nobreza,
somente 2,5% da população era nobres, como o clero. Eles não pagavam impostos e nem tinham acesso a cargos públicos. Nessa classe estavam os reis e suas famílias, e a nobreza que frequentava o palácio. A nobreza era composta por 3 grupos. O grupo da nobreza cortesã era aqueles que moravam no Palácio de Versalhes. Já o grupo da nobreza província era os nobres que viviam no interior do palácio, onde os trabalhadores e camponeses trabalhavam. Já a nobreza toga era composta por burgueses que compravam títulos da nobreza, como cargos políticos e administrativos. Vou falar mais especificamente sobre o terceiro estado ou terceira ordem. Esse estado era responsável por sustentar o reino francês. Era formado por 97% da população francesa, que era composta pelos camponeses, trabalhadores urbanos e os burgueses. Apesar de estarem na mesma classe social, apenas os camponeses e os trabalhadores urbanos pagavam a taxa exagerada de impostos à monarquia, que era cerca de 80% da população. Os trabalhadores urbanos, que eram artesãos, operários, carregadores de lenha, entre outros, eram conhecidos como sem-culottes, que eram calças compridas e largas que serviam para diferenciar as classes sociais. Já a burguesia era dividida em 2 partes. A primeira parte era a alta e média burguesia, que era composta por fabricantes, grandes comerciantes, advogados e médicos. Já a segunda parte era a pequena burguesia, que era composta por profissionais liberais, funcionários públicos e lojistas. Eles não pagavam impostos tão exagerados como o resto da população, e com isso podemos perceber que a sociedade do século XVIII era bem desigual. Agora eu vou falar sobre o período do Grande Medo. Grande Medo é o nome dado aos acontecidos ocorridos logo no início da Revolução Francesa, quando os camponeses se voltaram contra a alta nobreza, chegando a invadir Versalhes, ameaçando a segurança da corte, do rei Luís XVI e principalmente da impopular rainha de origem austríaca, Maria Antonieta. Para compreender melhor esse movimento, é necessário retornar um pouco e observar o início da crise política e econômica na França. Um reino altamente hierárquico e logo socialmente desigual. A França era sustentada pela exploração econômica do chamado Terceiro Estado, o único que pagava impostos. Neste contexto, o forte desgaste financeiro provocado pelo envolvimento da França na Guerra de Independência Americana, somado com o péssimo desempenho da agricultura na década de 1780, trouxe não apenas fome generalizada entre a população comum, mas também um déficit financeiro. A falta de acordo nos Estados Gerais de 1789 para resolver a crise acabou levando o Terceiro Estado a se retirar da reunião e ir para uma sala separada e proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. Não sendo capaz de dissolvê-la, Luís XVI ordenou, depois de algumas semanas, que os outros 2 estados fossem se unir ao terceiro, mas secretamente planejava convocar o exército para acabar com a reunião. Quando tal notícia se espalhou por Paris, a população se revoltou e tomou a antiga fortaleza do governo absolutista, a Bastilha, em 14 de julho. Quando o fato tornou-se conhecido pelo reino afora, os camponeses também se revoltaram e durante as 2 semanas seguintes atacaram propriedades da aristocracia, saqueando e queimando-as. Corria boatos que os nobres monopolizavam a comida disponível, ou mesmo destruir as colheitas, que só alimentou ainda mais a violência. Em 4 de agosto, numa tentativa de acalmar os camponeses, foi provado o fim dos antigos direitos feudais devido à nobreza. No dia 26 foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade entre todos os franceses. Ainda assim, no dia 5 de outubro, uma multidão marcharam até Versalhes, tentaram atacar a rainha e exigiram um compromisso por parte do rei para garantir o pão. Mais tarde, foi decidido que toda a família real seria levada forçadamente até Paris. Depois disso, a revolta progressivamente seria extinta. 2 anos depois, viria à luz a primeira Constituição da França,
que estabelecia a monarquia constitucional. No mesmo ano, porém, a exemplo de vários outros aristocratas, desde o início da Revolução, a família real teria fugido. No ano seguinte, seriam presos sob a acusação de conspiração. Luís XVI e Maria Antonieta seriam executados na guilhotina em 1793, num dos primeiros atos daquele que seria conhecido como o período de terror do governo jacobino. O Código Civil do Clero. No dia 26 de dezembro de 1790, o rei da França aprova a lei que transforma clérigos em funcionários públicos, afluxando os laços com Roma e integrando a Igreja no sistema político introduzido pela Revolução de 1789. A Lei sobre a Constituição Civil do Clero de 1790 visava reorganizar em profundidade a Igreja da França, transformando os paróquios em funcionários públicos eclesiásticos. Ela foi a base para a integração da Igreja Católica no novo sistema político, introduzido pela Revolução de 1789. O Código Civil do Clero. No dia 26 de dezembro de 1790, o rei da França aprova a lei que transforma clérigos em funcionários públicos, afluxando os laços com Roma e integrando a Igreja no sistema político introduzido pela Revolução de 1789. A Lei sobre a Constituição Civil do Clero de 1790 visava reorganizar em profundidade a Igreja da França, transformando os paróquios em funcionários públicos eclesiásticos. Ela foi a base para a integração da Igreja Católica no novo sistema político, introduzido pela Revolução de 1789. Convenção Nacional. Foi um período que ocorreu de 1792 a 1795. Foi onde surgiram os partidos políticos. Os 3 partidos políticos mais conhecidos eram os girondinos, os jacobinos e a planície. Os jacobinos encontravam-se à esquerda da Assembleia, eram compostos pela pequena e a média burguesia, tinham como gerentes, advogados, jornalistas, entre outros. Eram rousseauianos. A forma de governar pretendida pela esquerda naquele momento era abandonar a monarquia e proclamar uma república na França. Já na direita da Assembleia, encontravam-se os girondinos, representavam a alta burguesia. São do lado do filósofo Montesquieu. Embora eles não fossem contra a república, eles pregavam a monarquia. Para eles, a melhor forma de governar era a monarquia. Planície. A planície é o centro da Assembleia. Não tem uma definição de ideologia. Além de estar no poder, ela agia conforme os seus interesses. A Convenção Girondina ocorreu em 1792 e 1793. Foi onde nasceu a República. A França é invadida novamente e, com isso, a nobreza levantou-se contra a Revolução, desestabilizando o governo girondino. Convenção Jacobina ocorreu em 1793 e 1794. Grandes nomes fizeram parte dessa revolução, como Robespierre, Danton e Marat. A pequena e a média burguesia se aproximaram dos sans-culottes, conhecidos como o povo. O poder executivo ficou na mão do Comitê da Salvação Pública. Formou-se um tribunal revolucionário para julgar os acusados contra a revolução e traições. Dividiu as terras da nobreza emigrados em pequenos lotes e vendeu ou doou aos camponeses. Tabelou os gêneros de primeira necessidade e elevou o salário, que foi criada a lei do máximo.
acabaram declarando o fim da escravidão nas colônias. Que foi meio que uma ironia, né? Porque eles pregavam muito uma coisa libertadora e no final, só no final da convenção, que eles foram libertar os escravos das colônias. Em 40 dias, ocorreu mais de 1.300 execuções. O conjunto disso chama-se terror. A alta burguesia teve uma reação e tomou o poder. Muitas dessas obras dos jacobinos foram eliminadas e a França passou a ter uma nova constituição, chamada de Diretório. Eu também vou falar sobre o período do terror. Mas o que foi? Também conhecida como Revolução Popular, fase radical ou simplesmente terror, foi a fase da Revolução Francesa mais violenta e radical. Liderada pelos jacobinos, que eram os pequenos comerciantes e profissionais liberais, e com grande participação das camadas mais pobres da população, durou de 1792 a 1774. Principais características e contexto histórico teve início em setembro de 1792, com o massacre de centenas de monarquistas que estavam presos. O massacre foi comandado pelos jacobinos. A Áustria, Prússia e outras monarquias europeias pretendiam invadir a França para restaurar a monarquia do país. A França resistiu com a formação de um exército com grande participação das camadas mais pobres. A guerra foi o combate ao inimigo eterno que pretendia acabar com a revolução e restaurar a monarquia. Em 1792, os revolucionários jacobinos lideravam uma revolta popular que tirou Luís XVI do trono e demitiu todos os ministros da França. Em setembro de 1792, foi estabelecida a Convenção Nacional, que tinha como objetivo modificar as leis da França. Na convenção, houve um forte conflito de interesses entre jacobinos e girondinos. Na convenção, os jacobinos usaram o poder para declarar o rei Luís XVI culpado de traição e condená-lo à execução na guilhotina. O mesmo aconteceu com sua esposa, Maria Antonieta. Na Convenção Nacional, os jacobinos, sob a liderança de Robespierre, adotaram uma série de medidas, que era o fim da escravidão nas colônias francesas, a abolição de todos os privilégios, divisão das grandes propriedades, tabelamento de preço de produtos essenciais, ajuda aos indigentes e educação básica obrigatória e gratuita. As medidas radicais despertaram nos girondinos uma forte reação violenta. Organizados, a alta burguesia da França começou a perseguir, prender e assassinar vários jacobinos. Os jacobinos reagiram com mais violência, pois chegaram à conclusão de que, para defender a revolução, seria necessário eliminar todos os opositores na França. Em 1793, cerca de 40 mil pessoas, monarquistas, girondinos e ricos burgueses, foram executados pelos jacobinos. Em 1794, Robespierre e seu grupo perderam o apoio de grandes partes dos jacobinos em função dos atos de extrema violência que vinham adotando. Sem apoio militar, foram dominados pelos girondinos. Robespierre foi preso e condenado à execução na guilhotina em 28 de julho de 1794. Terminava assim a fase do terror da Revolução Francesa.